Eu sempre gostei de lugares isolados. A sensação de estar longe das cidades, longe das pessoas, sempre me trouxe uma paz difícil de explicar. Por isso, quando ouvi falar de uma trilha antiga que levava até um pequeno lago escondido no meio de uma floresta praticamente intocada, não pensei duas vezes antes de arrumar minhas coisas e dirigir por horas até aquela região esquecida. A estrada de terra parecia cada vez mais estreita conforme eu avançava. Árvores altas e antigas formavam um corredor escuro sobre o carro, bloqueando boa parte da luz do fim de tarde. Os galhos se entrelaçavam no alto como dedos ossudos, criando uma espécie de teto natural que deixava o ambiente estranhamente sombrio, mesmo antes do anoitecer. Depois de quase 40 minutos sacolejando naquela estrada irregular, encontrei o ponto onde a trilha começava. Era apenas uma abertura entre árvores muito antigas, com um caminho de terra estreito que desaparecia mata adentro. Estacionei o carro ali mesmo. O ar era diferente naquele lugar, mais frio, mais úmido. Havia um cheiro forte de folhas apodrecendo misturado com terra molhada, como se aquela floresta estivesse constantemente se decompondo e se renovando ao mesmo tempo. Peguei minha mochila, minha lanterna, um pequeno facão para abrir caminho se fosse necessário e comecei a caminhar. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. O chão estava coberto por folhas secas e meus passos afundavam levemente nelas. Algumas árvores eram tão largas que 3 pessoas não conseguiriam abraçá-las. Suas cascas eram grossas, marcadas por cicatrizes naturais cobertas por manchas escuras de musgo. Mas algo começou a me incomodar conforme eu avançava. A floresta era silenciosa demais. Não havia canto de pássaros, nenhum som de insetos, nenhum movimento entre os galhos. Era como se toda a vida tivesse abandonado aquele lugar. Parei por um momento, tentando escutar melhor. A única coisa que ouvia era o som distante do vento passando pelas copas das árvores muito acima da minha cabeça. Continuei andando, tentando ignorar aquela sensação estranha. A trilha era antiga, mas ainda visível. Parecia que poucas pessoas haviam passado por ali nos últimos anos. Em alguns pontos, raízes grossas atravessavam o caminho, obrigando-me a pisar com cuidado para não tropeçar. Foi quando percebi as primeiras marcas. No começo achei que fossem apenas arranhões naturais na casca de uma árvore. Mas quando me aproximei, notei que eram cortes profundos, longos e paralelos, como se algo com gás enorme estivesse rasgado madeira com força. Passei os dedos sobre os sulcos. A madeira ali estava fresca. Aquilo não era antigo. Olhei ao redor, tentando identificar algum sinal de animal. Talvez um urso, pensei. Mas mesmo assim, aquelas marcas eram grandes demais. Continuei andando, agora um pouco mais atento. Alguns metros à frente, encontrei mais marcas, desta vez no chão. Pegadas. A princípio, pareciam de algum animal grande, mas havia algo errado nelas. As marcas eram profundas demais para um lobo e longas demais para um urso. Além disso, havia algo perturbador na forma como estavam distribuídas. Elas pareciam desordenadas, como se a criatura tivesse corrido em círculos, ou como se estivesse perseguindo algo. Meu estômago começou a se contrair com uma leve sensação de alerta. Continuei seguindo a trilha por mais alguns minutos, até perceber outra coisa estranha. As árvores começaram a ficar mais próximas umas das outras. Os troncos eram tão densos que o céu quase desaparecia acima de mim. A luz do fim de tarde agora era apenas um brilho fraco filtrando entre galhos retorcidos. O ambiente parecia cada vez mais escuro e fechado. E então eu ouvi algo, um som distante entre as árvores. Não era um rugido, nem um rosnado. Era algo mais sutil. O som de algo grande se movendo lentamente entre os arbustos. Fiquei imóvel. Meu coração começou a bater mais forte enquanto meus olhos tentavam penetrar na escuridão entre as árvores. Foi quando vi, entre 2 troncos largos, a cerca de 30 metros de distância, havia uma silhueta. Algo grande, muito grande. A criatura estava parcialmente escondida atrás de uma árvore, mas pude ver parte do corpo. Pelos escuros cobriam sua pele, mas em alguns pontos parecia haver áreas falhadas, revelando uma carne acinzentada e irregular por baixo. Seu corpo era alto demais para um lobo e largo demais para um cervo. A cabeça estava baixa, como se estivesse farejando o chão.
Foi então que ela levantou o rosto lentamente. Mesmo naquela distância, consegui ver os olhos. Olhos muito claros, refletindo a pouca luz que estava na floresta. E naquele instante eu tive a sensação mais perturbadora de toda a minha vida. Aquela coisa não estava apenas andando pela floresta. Ela estava me observando. E quando nossos olhares se encontraram, percebi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Aquela criatura começou a se mover na minha direção, muito devagar, como se tivesse acabado de decidir que eu era exatamente o que ela estava procurando. Por alguns segundos eu não consegui me mover. Meu corpo inteiro ficou rígido, como se meu cérebro ainda estivesse tentando entender o que exatamente meus olhos tinham acabado de ver. Aquela criatura continuava parcialmente escondida entre as árvores, mas eu sabia que ela estava ali. Eu conseguia sentir sua presença como uma pressão invisível no ar ao meu redor. Ela deu mais um passo. O movimento foi lento, pesado. As folhas secas no chão se comprimiram sob o peso daquilo, mas o som foi quase inexistente. Aquilo não se movia como um animal comum. Havia algo calculado na forma como avançava, como se estivesse medindo cada passo. Meu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Instintivamente, dei um passo para trás. Foi o suficiente. A criatura ergueu a cabeça um pouco mais, e eu pude ver melhor sua silhueta se deslocando entre as árvores. Agora estava claro que ela era grande demais para qualquer animal que eu conhecesse. Seu corpo era comprido e desproporcional, com membros longos que pareciam fortes demais para aquela estrutura irregular. Ela se aproximou um pouco mais da luz fraca que ainda atravessava a copa das árvores. Foi então que vi seu rosto, ou pelo menos algo que deveria ser um rosto. A cabeça era alongada, com uma mandíbula larga demais. Os dentes apareciam parcialmente mesmo com a boca fechada, irregulares amarelados. Os olhos eram claros demais, quase esbranquiçados, refletindo a luz como pequenos espelhos na escuridão. Mas o que realmente me deixou paralisado foi a expressão. Aquilo não parecia um animal. Havia algo naquela forma de olhar que parecia consciente, como se estivesse me estudando. Minha respiração começou a ficar curta. O ar parecia mais pesado dentro daquela floresta. Tentei raciocinar rápido. Talvez fosse algum animal doente. Um urso com alguma deformação. Um lobo enorme. Qualquer explicação que fizesse sentido. Mas quanto mais eu olhava, menos aquilo se encaixava em qualquer coisa natural. Ela deu mais 2 passos. Agora a distância entre nós estava diminuindo rápido demais. Foi quando percebi algo ainda pior. Ela não estava apenas caminhando. Ela estava me cercando. A criatura começou a se mover lateralmente entre as árvores, sempre mantendo os olhos fixos em mim. Seu corpo desaparecia atrás de um tronco, surgia novamente entre outro, avançando de forma lenta e calculada. Ela estava cortando meu caminho de volta. Nesse momento, o instinto finalmente tomou conta. Eu precisava sair dali. Virei o corpo e comecei a caminhar rápido pela trilha por onde tinha vindo, tentando não demonstrar pânico. Minha mente gritava para correr, mas outra parte de mim sabia que fazer isso poderia ativar algum tipo de instinto predatório naquela coisa. Dei 10 passos, 15 passos, 20. Então ouvi novamente o som entre as árvores. Agora estava mais próximo. Olhei rapidamente por cima do ombro, e meu sangue gelou. A criatura já não estava mais no mesmo lugar. Ela estava muito mais perto, se movendo paralelamente à trilha, escondida entre os troncos. Ela estava me acompanhando. A caminhada rápida se transformou em passos cada vez mais apressados. Eu já não tentava disfarçar. Meus olhos buscavam freneticamente qualquer sinal da estrada, qualquer abertura entre as árvores. Mas a floresta parecia diferente agora, mais fechada, mais escura. Os troncos eram cada vez mais grossos e próximos uns dos outros, e o caminho parecia se esticar muito mais do que quando eu havia entrado ali. Foi quando ouvi algo atrás de mim, algo pesado se movendo rápido demais. Virei o rosto no mesmo instante. A criatura havia deixado as árvores. Ela estava na trilha agora, correndo. Seu corpo avançava de forma irregular, com movimentos rápidos e distorcidos. Os membros longos tocavam o chão de maneira estranha, quase como se não estivessem acostumados a se mover daquela forma. Mas ela era rápida, muito rápida.
Aquela visão destravou algo dentro de mim. Eu comecei a correr. As folhas secas voavam sob meus pés enquanto eu avançava pela trilha sem olhar para trás. Galhos arranhavam meus braços e meu rosto enquanto tentava manter o equilíbrio no terreno irregular. Meu pulmão queimava. Minha mochila batia contra minhas costas a cada passo. E atrás de mim eu podia sentir. Aquela coisa estava cada vez mais perto. Arrisquei olhar por cima do ombro mais uma vez. E foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Agora eu conseguia ver o corpo inteiro da criatura. Ela era alta demais, quase o tamanho de um homem em pé, mas se movia de forma inclinada, com os membros dianteiros longos tocando o chão. O corpo parecia coberto por uma mistura irregular de pelos escuros e áreas de pele exposta, acinzentada e marcada por cicatrizes profundas. A cabeça balançava de forma instável enquanto corria, e a boca estava aberta. Os dentes longos apareciam completamente agora, tortos e irregulares. Mas o pior eram os olhos. Eles estavam fixos em mim, sem piscar, cheios de uma intensidade que parecia mais próxima de ódio do que de fome. Foi então que a trilha fez uma curva brusca. Eu quase escorreguei tentando acompanhar o caminho. E foi nesse momento que vi algo que não estava ali antes. Entre as árvores, alguns metros à frente da trilha, havia uma estrutura de madeira. Uma pequena cabana, velha, inclinada, parcialmente engolida pela vegetação da floresta. Sem pensar duas vezes, mudei de direção e corri direto para ela. Naquele momento, minha única esperança era conseguir entrar e me trancar lá dentro antes que aquela coisa me alcançasse. Mas conforme eu me aproximava da cabana, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, porque as janelas estavam quebradas, a porta estava entreaberta, e havia marcas profundas de garras espalhadas por toda a madeira da parede, como se aquela criatura já conhecesse aquele lugar muito bem. Quando alcancei a cabana, meu corpo já estava no limite. Minhas pernas tremiam, minha respiração saía curta e irregular, e o ar frio da floresta queimava dentro do meu peito. Mesmo assim, não parei. Empurrei a porta com força e praticamente me joguei para dentro, fechando-a atrás de mim no mesmo instante. A madeira rangeu com o impacto. Encostei as costas na porta, tentando recuperar o fôlego enquanto meu coração batia tão forte que parecia sacudir meu corpo inteiro. Por alguns segundos, apenas escutei. O silêncio voltou a dominar a floresta. Nenhum passo, nenhum movimento, nenhum sinal daquela criatura. Aquilo não fazia sentido. Ela estava perto demais para simplesmente desaparecer. Fiquei imóvel, com os olhos fixos na porta, esperando a qualquer momento ouvir algo arranhando madeira ou batendo contra as paredes. Mas nada aconteceu. Apenas o silêncio pesado daquele lugar. Foi então que percebi o interior da cabana. A luz que entrava pelas janelas quebradas era fraca, filtrada pelas árvores densas lá fora. Mesmo assim, era suficiente para revelar o estado daquele lugar. A cabana parecia abandonada há muitos anos. O chão de madeira estava coberto por poeira, folhas secas e pedaços de vidro das janelas destruídas. As paredes eram feitas de tábuas antigas, escuras e manchadas pela umidade constante da floresta. Um cheiro forte de madeira podre e mofo dominava o ambiente. Havia uma mesa pequena caída no canto da sala e uma cadeira quebrada próxima a uma lareira de pedra que já não era usada há muito tempo. Teias de aranha cobriam quase todos os cantos, e algumas partes do teto pareciam prestes a desabar. Mas o que realmente chamou minha atenção foram as paredes. Elas estavam marcadas, não apenas por arranhões. Havia dezenas deles. Cortes profundos na madeira, alguns tão fortes que atravessavam completamente as tábuas. Outros pareciam mais antigos, desgastados pelo tempo, enquanto alguns eram claramente recentes. Passei a mão por um deles. A madeira ainda tinha farpas soltas. Meu estômago apertou. Aquilo significava que aquela coisa voltava ali com frequência. Talvez aquele lugar fosse um tipo de abrigo. Ou pior, talvez fosse o território dela. Dei alguns passos cautelosos pelo interior da cabana. Cada tábua do chão rangia sob meu peso, ecoando de forma desconfortável dentro daquele espaço pequeno. Foi quando notei algo sobre a mesa caída. Um objeto enferrujado. Aproximei-me lentamente e o levantei. Era uma lanterna antiga, pesada,
de metal grosso, provavelmente deixada ali por alguém que havia passado pela cabana muito tempo atrás. Tentei ligá-la. Para minha surpresa, a luz piscou fraca e acendeu. Um feixe amarelado iluminou o interior da cabana, revelando detalhes que antes estavam escondidos na penumbra. E foi nesse momento que percebi algo que fez meu corpo inteiro congelar. No fundo da cabana havia uma segunda porta. Eu não tinha notado antes porque estava parcialmente coberta por uma estante caída. Aproximei-me devagar, iluminando o local com a lanterna. A estante parecia ter sido empurrada para o lado, talvez há pouco tempo. No chão havia marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali repetidas vezes. Empurrei a estante com cuidado. Ela deslizou alguns centímetros com um som áspero contra o piso de madeira. A porta atrás dela estava entreaberta. A madeira estava marcada com arranhões ainda mais profundos que os das paredes. Respirei fundo e aproximei o rosto da abertura. O feixe da lanterna iluminou o interior. E então percebi que aquilo não levava para outro cômodo. Levava para baixo. Era um alçapão. Uma escada de madeira descia para uma espécie de porão escuro sob a cabana. O ar que vinha dali era muito mais frio que o da floresta. Havia também um cheiro estranho, forte e metálico, misturado com terra úmida. Fiquei alguns segundos parado ali, tentando decidir o que fazer. Parte de mim sabia que descer ali era uma péssima ideia, mas outra parte entendia que aquela cabana talvez fosse o único lugar onde eu poderia me esconder, ou encontrar alguma saída. Foi quando ouvi algo do lado de fora. Um passo, pesado, leito, bem próximo da cabana. Meu coração disparou novamente. Desliguei a lanterna instintivamente. A escuridão engoliu o interior da cabana. Fiquei completamente imóvel, tentando não fazer nenhum som. Então ouvi algo passando lentamente pela parede externa. Algo grande, algo pesado. A madeira da cabana estalou quando aquela coisa encostou do lado de fora. E então veio o som mais perturbador de todos. Um arranhão longo e profundo deslizando pela parede. Leito, deliberado, como se aquela criatura estivesse passando as garras pela madeira apenas para me lembrar que ainda estava ali, esperando. E naquele momento eu entendi algo que fez um frio atravessar minha espinha. Ela não estava tentando entrar. Ela estava brincando comigo, como um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Segurei a lanterna com força enquanto olhava novamente para o alçapão aberto. A escuridão lá embaixo parecia ainda mais profunda que a da floresta. Mas naquele momento eu tive certeza de uma coisa. Se eu continuasse ali em cima, aquela criatura acabaria entrando. E quando isso acontecesse, eu não teria nenhuma chance. Desci a escada devagar. Cada degrau de madeira rangia sob meu peso, e eu me movia com cuidado para não fazer mais barulho do que o necessário. A lanterna estava ligada, mas a luz fraca mal iluminava o caminho. O feixe amarelado apenas revelava pedaços do porão, deixando o restante mergulhado na escuridão. O ar ali embaixo era ainda mais frio e pesado. Havia um cheiro forte que me fez franzir o nariz. Era metálico, como ferrugem misturada com algo úmido e antigo. Algo que não deveria estar ali. Desci mais alguns degraus. A cada passo, meu coração batia mais forte. Tentei escutar qualquer som vindo de cima, mas tudo estava silencioso. Nenhum arranhão na madeira. Nenhum movimento. Apenas o silêncio absoluto da floresta e da cabana. Quando meus pés finalmente tocaram o chão do porão, parei. O espaço era menor do que eu imaginava. As paredes eram de pedra, úmidas e cobertas por manchas escuras de mofo. Em alguns pontos, a água escorria lentamente, deixando rastros brilhantes na superfície. O chão estava coberto por poeira e detritos. Caixas antigas, pedaços de madeira, objetos quebrados que pareciam ter sido deixados ali há muito tempo. Passei a lanterna pelo ambiente, e foi então que vi. No canto do porão havia algo grande, algo coberto por um pano grosso e antigo. A forma era irregular, como se escondesse um objeto muito maior do que eu conseguia identificar. Aproximei-me lentamente. Cada passo parecia ecoar dentro daquele espaço fechado, mesmo que eu estivesse tentando ser silencioso. O pano estava empoeirado, coberto por teias de aranha. Puxei a ponta com cuidado. O tecido deslizou para o lado, revelando que estava escondido. Era uma gaiola.
grande, feita de metal enferrujado. As barras eram grossas, mas algumas estavam tortas, como se algo tivesse forçado sua saída. A porta da gaiola estava aberta, e no chão, ao redor dela, havia marcas, pegadas, grandes demais para serem humanas, e arranhões profundos no piso de pedra. Meu estômago se contraiu. Aquela gaiola não estava ali por acaso. Alguém ou alguma coisa havia ficado presa naquele porão e havia conseguido sair. Parei por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Minha mente buscava explicações. Talvez fosse para animais. Talvez fosse antiga. Talvez não significasse nada. Mas eu sabia que não era verdade. As marcas no chão eram recentes demais. E o metal da gaiola ainda tinha arranhões frescos, como se algo tivesse raspado as barras há pouco tempo. Senti um frio percorrer minha espinha. A lanterna tremia levemente na minha mão. Eu não queria continuar explorando aquele lugar, mas também não queria ficar no porão sem entender o que estava acontecendo. Passei a luz pela parede ao lado da gaiola, e foi então que percebi algo ainda pior. Havia desenhos ali, riscados diretamente na pedra, formas estranhas, símbolos que não pareciam fazer sentido, linhas e círculos que se cruzavam de maneira confusa. Alguns estavam desgastados pelo tempo, mas outros eram recentes, como se alguém tivesse desenhado aquilo há pouco tempo. Aproximei-me para olhar melhor. Passei os dedos sobre um dos símbolos. A pedra estava fria e úmida, e havia algo estranho na textura do desenho. Não parecia apenas um risco. Parecia ter sido feito com alguma ferramenta, ou com algo mais afiado. Senti um nó se formando na minha garganta. Aquele porão não era apenas um depósito. Era um lugar com história. E essa história não parecia boa. Olhei ao redor novamente. E foi quando notei algo que me deixou completamente imóvel. No fundo do porão havia outra passagem. Uma abertura na parede. Não era uma porta. Parecia um túnel. Baixo e estreito. Como se levasse para algum lugar abaixo da floresta. A luz da lanterna não alcançava o final. Apenas mostrava parte das paredes de terra e raízes grossas atravessando o caminho. Meu estômago apertou. Aquela abertura não era natural. Alguém havia cavado aquilo, ou algo havia aberto o caminho. Fiquei parado por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Voltar para a cabana não era uma opção. A criatura ainda estava lá fora, e se ela resolvesse entrar, eu não teria como fugir. Mas descer naquele túnel também parecia uma péssima ideia. Não fazia ideia de onde ele levava, ou do que poderia encontrar lá dentro. A respiração ficou mais pesada. Meu peito apertou. Segurei a lanterna com mais força. Tentei pensar com calma. Talvez o túnel fosse uma saída. Talvez levasse para algum outro lugar fora da floresta. Ou talvez fosse pior. Muito pior. Fiquei olhando para a abertura escura por alguns segundos. A sensação de perigo era forte demais, mas eu não tinha muitas opções. Ficar na cabana não era seguro, e voltar para a floresta significava encontrar aquela criatura novamente. O porão era assustador, mas talvez fosse minha única chance. Abaixei a lanterna e iluminei a entrada do túnel. A terra ao redor estava compacta, como se tivesse sido escavada há muito tempo. Raízes grossas atravessavam o caminho, pendendo do teto como dedos retorcidos. O ar que vinha dali era ainda mais frio, e carregava um cheiro diferente, algo parecido com umidade e pedra antiga. Fiquei em silêncio, escutando, mas não havia sons, nenhum movimento, apenas o silêncio profundo daquele lugar. Foi quando ouvi algo, muito baixo, quase imperceptível, um som vindo do túnel, como um sopro, ou o arrastar de algo pela terra. Meu corpo inteiro ficou rígido. A luz da lanterna tremia. Olhei fixamente para a abertura. Tentei escutar melhor, e o som desapareceu. Apenas o silêncio voltou. Mas eu sabia que não tinha imaginado. Algo estava lá, ou tinha passado por ali recentemente. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do porão. A situação estava pior do que eu imaginava. A cabana não era segura. O porão não era seguro. E a floresta lá fora ainda estava tomada por aquela presença. Eu precisava decidir. Ficar e explorar o túnel, ou tentar encontrar outra saída.
Mas uma coisa era certa. Eu não podia continuar parado. Fiquei alguns segundos apenas respirando. A lanterna iluminava a abertura do túnel, mas a luz não era suficiente para revelar seu fim. Apenas mostrava parede de terra úmida, raízes grossas atravessando o caminho e pequenas pedras soltas no chão. O ar que saía dali era frio e carregava um cheiro estranho, como se aquele espaço tivesse ficado fechado por muito tempo. Olhei para trás. A escada que levava à cabana estava escura. Lá em cima, a criatura ainda podia estar rondando. Eu não tinha como saber, mas também não queria descobrir. Voltar para a floresta era arriscado. Ficar no porão também. A única alternativa era seguir pelo túnel. Pelo menos ali eu poderia me afastar da cabana e talvez encontrar outra saída. A ideia não me agradava. Na verdade, ela me apavorava. Mas não havia escolha. Apertei a lanterna com força e me aproximei da abertura. A terra ao redor estava compacta, como se o túnel tivesse sido escavado há muito tempo. Em alguns pontos, raízes grossas atravessavam o caminho, pendendo do teto como dedos retorcidos. Abaixei-me para entrar. O espaço era estreito. Tive que me mover de lado para passar. A terra tocava meus ombros e fazia pequenos pedaços se soltarem a cada movimento. A lanterna iluminava pouco à frente. Cada metro que eu avançava fazia o ambiente parecer ainda mais fechado. O cheiro de umidade se intensificou. E havia algo mais. Um odor fraco, difícil de identificar. Algo que lembrava madeira velha e ferrugem. Continuei andando. A cada passo, o som dos meus próprios movimentos parecia mais alto. Meus joelhos tocavam o chão em alguns momentos e pequenas pedras machucavam minha pele. Tentei manter a calma. Respirar devagar. Pensar que talvez aquilo fosse apenas um túnel antigo, usado por pessoas há muito tempo. Talvez levasse para algum lugar seguro. Talvez fosse apenas um caminho abandonado. Mas conforme eu avançava, comecei a notar detalhes estranhos. As paredes do túnel não pareciam totalmente naturais. Havia marcas, riscos profundos na terra, linhas que não pareciam ter sido feitas por erosão. Eram arranhões, grandes demais para serem humanos. Alguns estavam recentes. A terra ao redor ainda parecia solta, como se algo tivesse passado por ali há pouco tempo. Meu estômago apertou. Tentei não pensar no que aquilo significava. A criatura da floresta, a gaiola no porão, as marcas na cabana. Tudo parecia se conectar de alguma forma. Mas eu não queria aceitar essa ideia. Continuei andando. A lanterna tremia levemente na minha mão. O túnel parecia se estender mais do que eu imaginava. A cada metro, a sensação de estar descendo aumentava. Não era apenas um caminho horizontal. Parecia que eu estava indo para baixo, para algum lugar mais profundo. A temperatura caiu ainda mais. Meu ar saía visível por um instante antes de desaparecer. O silêncio era absoluto. Apenas o som da minha respiração e dos meus passos quebravam aquele vazio. Foi então que parei. Algo chamou minha atenção à frente. A luz da lanterna revelou uma mudança no túnel. A terra dava lugar a uma parede de pedra. Não era natural. Era uma construção. Pedras grandes e irregulares, encaixadas umas nas outras. Parecia antiga, muito antiga. Aproximei-me devagar. Passei a luz pela superfície e vi algo que fez meu sangue gelar. Havia um símbolo na pedra, o mesmo tipo de desenho que eu havia visto no porão. Linhas e círculos entrelaçados, desgastados pelo tempo, mas ainda visíveis. Alguém havia marcado aquilo ali, ou algo havia feito isso. Toquei a superfície com os dedos. A pedra estava fria e estranhamente lisa em algumas partes, como se tivesse sido polida. Meu estômago se revirou. Aquele túnel não era apenas um caminho. Era parte de algo maior, algo antigo, algo que eu não entendia. A luz da lanterna revelou outra coisa. Ao lado do símbolo, havia um pequeno espaço aberto, um buraco na pedra. Não era grande, apenas o suficiente para enfiar a mão. Parei por alguns segundos. A ideia de colocar a mão ali parecia péssima, mas também não havia outra opção. Voltar pelo túnel significava retornar à cabana. E se a criatura ainda estivesse por lá? Não queria pensar nisso. A respiração ficou mais pesada. Apertei a lanterna e me agachei. Iluminei o interior do buraco.
Era escuro, profundo. Não dava para ver o fim. Apenas um espaço vazio dentro da pedra. Pensei em recuar, em desistir, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar. A floresta já havia mostrado que não era segura. A cabana também não. E aquele túnel parecia levar para algum lugar. Talvez uma saída. Talvez uma resposta. Ou talvez algo ainda pior. Fiquei imóvel por alguns segundos, escutando, mas não havia sons. Nenhum movimento. Apenas o silêncio. E a sensação de que algo estava me observando. Mesmo ali embaixo. Mesmo naquele lugar isolado. Respirei fundo. E estendi a mão para o buraco na pedra. A luz da lanterna iluminou meus dedos conforme eles se aproximavam da abertura. A terra ao redor estava fria e úmida. Meu coração batia forte. Eu não sabia o que encontraria, mas precisava descobrir. E naquele momento não havia volta. A trilha era conhecida apenas pelos moradores mais antigos da região. Ninguém gostava de falar sobre ela. Quando mencionavam o caminho, faziam isso com voz baixa, como se as próprias palavras pudessem atrair algo indesejado. Diziam que já tinha sido usada por caçadores e viajantes, mas que com o tempo se tornou esquecida. A vegetação tomou conta, e o que antes era uma passagem agora parecia apenas uma fenda entre árvores antigas. Eu não sabia de nada disso quando decidi explorar o lugar. A informação que encontrei na internet era vaga, apenas uma referência a uma trilha isolada que levava a um ponto de observação no topo de uma colina. Fotos mostravam árvores altas e paisagens bonitas. Nada parecia fora do comum. Era exatamente o tipo de lugar que eu procurava. Um espaço longe da cidade, longe do barulho, onde eu pudesse caminhar em silêncio e pensar. O trabalho estava me desgastando, e a rotina parecia sufocar minha mente. Eu precisava de ar, de distância. Então fui. A estrada até a entrada da trilha era estreita e cheia de buracos. Meu carro avançava devagar, sacudindo a cada trecho irregular. Árvores grandes se alinhavam ao lado da pista, formando um corredor natural. O céu estava nublado e a luz do dia parecia fraca, como se o tempo estivesse suspenso. Quando cheguei ao ponto onde o caminho começava, estacionei. A trilha era apenas uma abertura entre as árvores. Nada além de terra batida e folhas secas. Nenhuma placa, nenhum sinal de manutenção. A vegetação crescia de maneira desordenada, com galhos atravessando parcialmente o caminho. Parecia que ninguém passava por ali há muito tempo. Mesmo assim, não senti vontade de desistir. Peguei minha mochila, uma garrafa de água e uma pequena lanterna, apenas por precaução. O dia ainda estava claro, mas florestas podiam se tornar escuras rapidamente. Quando dei os primeiros passos, tudo parecia normal. O chão estava coberto por folhas, e meus pés faziam pequenos ruídos ao pisar nelas. As árvores eram altas e antigas, algumas tão largas que eu não conseguiria abraçá-las. A casca era grossa e marcada por rachaduras naturais. O ar tinha um cheiro forte de terra e vegetação. Nada desagradável. Apenas o odor característico de um lugar isolado. Continuei andando. Nos primeiros minutos, a sensação era tranquila. O som dos meus passos e o vento passando pelas copas das árvores eram os únicos ruídos. Não havia pássaros cantando, nem insetos zumbindo. Isso me chamou a atenção. Florestas costumavam ter vida. Sempre havia algum movimento, algum som. Mas ali estava silencioso, como se a natureza estivesse esperando. Tentei não pensar nisso. Talvez fosse apenas uma área menos habitada, onde os animais evitavam se aproximar. Não precisava significar nada. A trilha se estreitava conforme eu avançava. Em alguns pontos, raízes grossas atravessavam o caminho, obrigando-me a desviar. A terra estava úmida, como se tivesse chovido recentemente, embora eu não tivesse visto sinais de chuva na estrada. O ambiente começou a parecer diferente, mais fechado, mais pesado. As árvores estavam próximas umas às outras, criando uma espécie de túnel natural. A luz do céu mal chegava ao chão, deixando o caminho em uma sombra constante. A sensação de isolamento aumentou. Eu ainda conseguia ouvir o vento, mas parecia distante, como se viesse de outro lugar. A floresta ao meu redor estava silenciosa demais. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Meu humor começou a mudar, não de forma abrupta. Era sutil, como uma sensação que se infiltra aos poucos.
Um desconforto difícil de explicar. Olhei ao redor, tentando identificar o que estava me incomodando. A paisagem era a mesma. Árvores, folhas, terra, nada fora do normal. Mesmo assim, havia algo, um peso, uma sensação de que não estava sozinho. Tentei ignorar. Continuei caminhando, mas conforme avançava, o sentimento crescia. Não era medo, ainda não. Era algo mais profundo, como se o próprio ambiente estivesse observando, estudando. A floresta parecia mais escura, mesmo que a luz do dia ainda estivesse presente. As sombras entre as árvores se tornaram mais densas, e por um instante tive a impressão de ver movimento, algo passando entre os troncos. Rápido demais para identificar. Virei a cabeça. Nada. Apenas árvores. Meu coração acelerou levemente. Tentei me convencer de que tinha imaginado. A floresta era cheia de pequenos movimentos. Folhas caindo, galhos mexendo com o vento. Não significava nada, mas a sensação persistiu. Um desconforto crescente, como se algo estivesse se aproximando, mesmo sem aparecer. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Eu tentava ignorar, mas não conseguia. Era como um peso invisível, algo pressionando a mente, deixando os pensamentos mais lentos. Não havia sons diferentes. A floresta continuava silenciosa, apenas o vento passando pelas copas das árvores. Mas eu sentia. Algo estava ali. Não necessariamente um olhar. Era mais profundo, como se o próprio ambiente tivesse consciência. Continuei andando, tentando manter o ritmo. Meus passos afundavam na terra úmida, deixando pequenas marcas atrás de mim. O caminho se estreitava ainda mais, com galhos baixos obrigando-me a desviar. Toquei algumas folhas para afastá-las. Elas estavam frias, mais frias do que deveriam. Não fazia sentido, mas a sensação me deixou desconfortável. Olhei ao redor novamente. Nada. A mesma paisagem. Árvores altas, troncos grossos, sombras. Mesmo assim, algo parecia diferente. A luz, ou a ausência dela. A floresta não estava apenas escura por causa das árvores. Era como se a própria atmosfera absorvesse parte da claridade. A luz do dia não desaparecia por completo, mas parecia fraca, distante. Tentei respirar fundo. O ar tinha um cheiro estranho. Não de podridão, não de mofo. Era difícil de definir, como se fosse um odor psicológico. Algo que não vinha do nariz, mas da mente. Fiquei parado por alguns segundos, escutando. Nada. Silêncio. Apenas o som distante do vento. Mesmo assim, meu corpo reagia. Os ombros tensos, o estômago apertado, uma leve sensação de perigo. Eu não sabia explicar. Não havia motivo para pânico. A trilha era apenas uma trilha. Uma caminhada. Nada deveria estar errado. Mas estava. A energia do lugar parecia diferente. Não era apenas solidão. Era algo mais pesado, como se a floresta carregasse memórias, ou sentimentos. Memória de pessoas que passaram por ali. Medos, ansiedades, e talvez algo mais profundo. Algo que permanecia no ar, que não desaparecia. Continuei andando. Cada passo parecia mais difícil. Não fisicamente, mentalmente. Os pensamentos começaram a mudar. Pequenas dúvidas surgiram. Por que eu tinha vindo? Será que era uma boa ideia? E se eu me perdesse? E se algo acontecesse? Não eram pensamentos racionais. Eram intrusivos, como se não viessem de mim. Tentei afastá-los, mas eles voltavam. A floresta parecia alimentar essas sensações. Cada minuto que passava, a tensão aumentava. O silêncio se tornava opressor. E a sensação de presença crescia. Não havia sinais de animais, nem rastros, nem pegadas. A trilha estava vazia, mas eu não estava sozinho. Eu sentia. Algo caminhava comigo, não ao meu lado, não atrás. Era mais sutil, como uma energia, uma pressão psicológica que não tinha forma. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Quando os abri novamente, nada tinha mudado. Meus sentimentos. Quando fiquei ansioso, o ambiente pareceu mais opressor. Quando tentei me acalmar, a sensação persistiu. Nada mudava.
A trilha seguia. Árvores ao redor. Silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era profundo. Como se a floresta estivesse esperando, observando. A ausência de sons deveria ser tranquilizadora, mas apenas aumentava a tensão. Porque algo deveria acontecer. Lugares não eram tão vazios. Sempre havia pássaros, insetos, movimentos sutis. Ali não. Era como um espaço suspenso. Um lugar onde a vida se afastava. Meu passo desacelerou. Não por escolha. O corpo reagia. A energia do lugar parecia drenar disposição. Como se caminhar fosse mais difícil. Como se cada metro exigisse esforço mental. Tentei manter o ritmo. Respirar. Pensar racionalmente. Não havia motivo para pânico. Florestas podiam parecer estranhas. A mente podia exagerar sensações. Era normal, mas não parecia normal. A sensação de presença voltou, mais forte. Desta vez, não apenas uma impressão. Era como se algo estivesse próximo. Não atrás, não ao lado, mas ao redor. Um sentimento difícil de explicar. Como se o espaço tivesse consciência. Como se a trilha fosse observada. Meu coração acelerou. Parei. Fiquei imóvel, escutando. Nada. Silêncio. Apenas minha respiração. Mas a sensação continuava. A pressão psicológica aumentou. Dúvidas surgiram. Pequenas perguntas. E se eu estivesse indo para o lugar errado? E se a trilha não levasse a saída? E se não houvesse saída? Não eram pensamentos lógicos. Eram intrusivos. Como se não viessem de mim. Como se a floresta os colocasse ali. Tentei afastá-los. Focar no presente. No caminho. Nas árvores. Mas era difícil. Tudo parecia carregado de significado. As sombras. Os troncos. A forma como a luz atravessava as folhas. Nada deveria ser ameaçador. E mesmo assim, parecia. Minha mente começou a imaginar coisas. Pequenos detalhes que não estavam lá. Movimentos rápidos entre os galhos. Silhuetas que desapareciam ao olhar diretamente. Era provavelmente ilusão. A floresta era cheia de padrões. Ramos se movendo com o vento. Luz e sombra criando figuras. A mente interpretava. Dava sentido. E às vezes, criava medo. Mas a sensação era real. Não importava se vinha da imaginação. Eu sentia. O corpo reagia. A respiração mais curta. Os músculos tensos, a vontade de sair dali, o desejo de voltar, mas também a dúvida. E se voltar fosse pior? E se algo estivesse me seguindo? A ideia surgiu, e não desapareceu. Olhei para trás. A trilha ainda estava lá, mas parecia diferente. Não exatamente mais longa, mas menos definida. Algumas partes estavam cobertas por folhas que antes não estavam. Pequenos galhos bloqueavam o caminho. Nada impossível. A natureza muda, mas parecia rápido, como se a trilha não fosse fixa. Como se mudasse. Meu estômago se apertou. A sensação de desorientação cresceu. Poderia ser apenas impressão. Lugares isolados confundem percepção. A mente busca padrões. E às vezes encontra onde não há. Mas parecia real. A trilha não era mais tão clara. E eu não tinha referências. Todas as árvores pareciam semelhantes. Difícil distinguir pontos de orientação. Se eu me afastasse demais, talvez não encontrasse o caminho de volta. A ideia me deixou inquieto. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Não havia motivo para pânico. Eu ainda estava na trilha. Ainda podia voltar. Ainda havia saída. Mas a sensação não desapareceu. Algo estava errado. Não havia um evento específico. Nenhum som. Nenhuma visão clara, apenas uma impressão. Como se o ambiente tivesse mudado. Como se a floresta não fosse apenas um lugar, mas uma presença. Algo que não precisava se mostrar para existir. Que influenciava sentimentos. Que despertava medos. Que fazia a mente questionar coisas que antes pareciam certas. Não era racional, mas era real. Porque eu sentia. E naquele momento, isso era suficiente para me fazer continuar com cautela. Cada passo calculado, cada olhar breve. Evitei fixar a atenção em qualquer ponto por muito tempo. A floresta respondia ao olhar. Quanto mais eu observava, mais detalhes encontrava. E nem todos eram confortáveis.
A trilha seguia. Mas eu já não tinha a mesma confiança. A sensação de que algo me acompanhava persistia. Mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, algo estava ali. E eu não sabia o que era. A sensação mudou. Não desapareceu, mas ficou diferente. Antes era medo difuso, uma ansiedade crescente. Agora era algo mais profundo. Um peso, como se a própria floresta tivesse se aproximado. Não fazia sentido. Lugares não se aproximam. Árvores não se movem. E mesmo assim, parecia. A luz ao meu redor não tinha mudado, mas a trilha parecia mais fechada. Os troncos estavam próximos. As sombras mais densas. A sensação de espaço havia diminuído. Era apenas percepção. Eu sabia, mas não ajudava. A energia do lugar continuava presente. Mais forte, como se tivesse intensidade. Como se a floresta reagisse à minha presença. A ideia parecia absurda. Florestas não reagem, não sentem, não observam. E ainda assim, eu sentia algo. Não um som, não uma visão, mas uma presença. Algo que não tinha forma, que não precisava aparecer, que apenas existia. Meu coração acelerou. Tentei respirar devagar, focar. A trilha ainda estava ali. Eu ainda podia voltar. Não havia nada visível, nenhuma criatura, nenhum sinal direto de perigo, apenas sensações. Mas sensações podem ser suficientes. A mente trabalha com informações, e quando não há informações, cria, preenche lacunas, dá sentido ao desconhecido, e às vezes o resultado é medo. Olhei ao redor. A paisagem era a mesma: árvores, folhas, terra. Mas algo parecia diferente. As sombras. Elas não se comportavam como antes. Não era apenas ausência de luz. Pareciam mais densas, como se tivessem peso, como se não fossem apenas projeções. Pisquei. Nada mudou. A sensação continuou. Tentei me convencer de que era ilusão, que a mente estava exagerando. Lugares isolados podem mexer com a percepção. O silêncio pode amplificar pensamentos. O medo pode distorcer a realidade. Tudo isso era possível. Racional, mas não diminuía a sensação. A energia do lugar parecia me afetar. Pensamentos surgiam. Dúvidas. Pequenas perguntas. E se eu estivesse perdido? E se a trilha não levasse a lugar nenhum? E se não houvesse saída? Não eram ideias lógicas. Eram intrusivas. Como se viessem de fora. Como se a floresta as colocasse ali. Não queria aceitá-las, mas estavam presentes. A sensação de presença voltou, mais intensa. Desta vez, não apenas ao meu redor. Era como se estivesse acima, ou abaixo, difícil de explicar. Como se o espaço tivesse profundidade diferente. Como se algo maior estivesse ali. Meu estômago se revirou. Olhei para frente. A trilha seguia, mas parecia mais longa. Não fisicamente, psicologicamente, como se o caminho exigisse mais esforço, como se cada passo fosse distante. A vontade de parar cresceu, não por fadiga, por desconforto. Permanecer parado parecia mais seguro, mas também mais assustador, porque ficar imóvel significava sentir a presença, a energia, a pressão psicológica. A ideia surgiu. E se não fosse apenas medo? E se algo realmente estivesse ali? Não uma criatura visível, não um animal, mas algo diferente, algo que não precisava ser visto, que influenciava emoções, que despertava pensamentos, que mexia com a mente. A ideia parecia irracional, mas não conseguia descartá-la. A floresta era silenciosa demais, vazia demais, como se evitasse presença, como se algo a mantivesse assim. Eu não queria continuar, mas também não queria ficar. A sensação de perigo não vinha de um ponto específico. Não havia um inimigo, nenhuma ameaça clara, apenas um sentimento profundo, persistente, como se a trilha fosse errada, como se eu não devesse estar ali. Olhei para trás. A saída ainda estava lá, mas parecia distante. A trilha que eu tinha percorrido não parecia tão definida. Algumas partes estavam cobertas por folhas. Pequenos galhos bloqueavam o caminho. Nada impossível. A natureza muda.
mas parecia rápido, como se a floresta estivesse se fechando. Meu estômago apertou. A ideia surgiu sem controle. E se não conseguisse voltar? E se o caminho mudasse? E se eu ficasse preso? Não havia provas, apenas sensações. Mas sensações podem ser suficientes para medo, para dúvida, para decisão. Fiquei parado por alguns segundos, olhando para a trilha, olhando para a floresta, tentando entender. Não havia respostas. A energia do lugar permanecia. A presença continuava. E eu sabia que precisava escolher: continuar ou voltar. Nenhuma opção parecia segura, mas ficar ali não era possível, porque a sensação só crescia. Como se a trilha tivesse vida, como se a floresta estivesse me observando, esperando. E naquele momento, não sabia se o perigo era real, ou se o maior medo estava dentro de mim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!